Olá, meu nome é Diego Tinoco, eu sou médico psiquiatra e hoje nós vamos conversar aqui sobre terapia de casal. Quando e por que começar? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Eu não tenho aqui nenhum dado estatístico para te informar e te falar assim, com certeza essas são as principais causas de separação. Até porque eu acredito que separações acontecem não por um motivo específico, muitas vezes são por vários motivos e talvez em um determinado momento acontece alguma situação em específico que gera aquela separação. E muitas vezes eu percebo que as pessoas se separam, principalmente pelo que eu já até comentei aqui em um dos nossos vídeos, pela falta de compreensão, pela falta de entendimento no outro. As pessoas hoje em dia, elas não estão ouvindo com atenção o seu parceiro ou parceira, não estão curiosas em termos de sentimento, em termos de pensamento. Muitas vezes ela simplesmente acredita que já sabe tudo do parceiro, tá tudo bem, não quer mais escutar, ou se escuta, entra aqui, sai aqui, ou às vezes fica mexendo no celular e não dá aquela devida atenção. Muitas vezes ocorre então a falta de diálogo, aquele diálogo com respeito, com a devida compreensão do outro. Isso eu acredito que seja uma das principais causas que leva ao término de relacionamento, porque isso gera brigas incalculáveis. A partir dessa falta de compreensão, a partir dessa falta de diálogo entre as pessoas, um determinado parceiro pode interpretar uma situação de um jeito em que de fato não é o que aconteceu, ou vice-versa. Isso pode gerar brigas que levam ao término do relacionamento aos poucos. Além dessa falta de compreensão, dessa falta de diálogo, eu acredito muito que uma das questões também que leva ao término do relacionamento é a falta de vontade em doar ao outro, a falta de solidariedade. Muitas vezes a pessoa simplesmente não pensa no outro, não pensa nas vontades e desejos do outro e acredita que só ele é o dono do relacionamento ou a dona do relacionamento e deixa as vontades, desejos ou até mesmo as necessidades do outro em segundo plano, pensando apenas em si. Isso muitas vezes é causa de separação, não de uma forma direta, porque quem costuma a ficar magoado, a ficar triste com essa falta de compreensão, essa falta de entendimento do parceiro, vai ficando triste, vai se magoando cada vez mais, até chegar no momento que não tolera, que não suporta e termina um relacionamento com um estupim. Isso aí é outra situação que eu vejo como uma das causas de um término de um relacionamento. Nós temos aí também diversas outras causas que podemos citar como as causas mais visíveis e mais factíveis, que são, por exemplo, aquelas situações em que determinado parceiro ou parceira trai um ao outro, seja traição física, corporal, ou uma traição também, muitas vezes, essa traição da internet, que também está gerando muitas separações. Muitas vezes, em outras vezes, não gera separação oficialmente, mas dentro de casa ficam separados, ficam sozinhos, mas dentro da mesma casa, quase não conversando mais, né? Pode não separar oficialmente, mas muitas vezes não são mais amigos ou companheiros e pouco conversam entre eles devido a essa desconfiança gerada aí pela traição. Tem aí outras situações que também geram, que é o alcoolismo. Muitas vezes aquela pessoa em que bebe de forma excessiva, de forma exagerada, compromete o relacionamento familiar, de forma importante, compromete o trabalho e compromete o relacionamento. É uma das grandes causas aí de separação, junto com o uso abusivo e a dependência de drogas, de drogas ilícitas. Também é um dos motivos de separação, principalmente aí entre jovens que estão utilizando drogas de forma abusivas. Existem várias e várias causas de separação, mas o que eu vejo aqui, que aos poucos motivos reais de separação é a falta de compreensão e entendimento do outro, a falta de solidariedade, a falta de doação, a falta de empatia com o outro. É isso que eu vejo que aos poucos vai terminando um relacionamento.
Bom, primeiro é importante dizer que quando a gente fala de terapia de casal, muitas vezes não significa que os dois devem ir ao terapeuta e fazer ali essa terapia de casal com os dois presentes. Isso depende muito de cada profissional que atende e como que é a abordagem do profissional especialista nesse assunto. Muitas vezes o profissional pode inicialmente fazer uma terapia com uma pessoa, posteriormente com a outra pessoa e só depois unir ambos junto à terapia. Ou às vezes nem precisa de ser feita essa terapia em conjunto. Isso depende muito de cada abordagem e de cada profissional. Assim como também depende da situação do casal em si, né? Porque às vezes pode ser necessário que os dois estejam presentes na mesma sala em determinado momento para resolver alguma situação específica ali em que o terapeuta vê necessidade. E é importante entender que a terapia individual é importante para qualquer pessoa que encontre-se ali em um relacionamento e vê necessidade de melhorar esse relacionamento. Aqui eu estou falando em termos de terapia em busca de um relacionamento melhor, mas fazer terapia é fundamental para qualquer pessoa, independentemente se está em um relacionamento ou não. Mas quando aquela pessoa está em um relacionamento e quando procurar uma terapia com o objetivo de melhorar o relacionamento, é essa que é o objetivo da nossa pergunta. Principalmente quando você ou a pessoa não está bem no relacionamento, não está bem em qual sentido? Às vezes não sente-se autoconfiante, às vezes percebe que está perdendo a confiança demais em si, às vezes percebe que a sua valorização interna, que a sua autoestima está caindo, está diminuindo, começa a perceber que você está começando a ficar mais triste e não sabe muito bem o motivo, começa a perceber que a sua opinião não está sendo ouvida em nenhum momento. Você simplesmente não está feliz no local em que você se encontra. O contrário também. Às vezes a outra pessoa está reclamando demais de você. Você acha que só você está certo. E o que está acontecendo? Quem sabe não seria um bom momento de fazer uma terapia individual? Uma terapia de casal mesmo. Muitas vezes não somos apenas nós que estamos certos, né? Existe a outra opinião, existe o outro em que também pode estar certo. E é fundamental aí começarmos a entender um pouquinho o que está acontecendo nesse ambiente aí. E a terapia ajuda muito, porque vai te ajudar a sair um pouquinho, vamos dizer assim, daquela bolha ali. A terapia vai te ajudar a pensar melhor e colocar diferentes pontos de vistas naquele relacionamento ou naquela situação específica em que você está envolvido. Isso não significa que a pessoa, que aquele profissional, que o terapeuta vai opinar ou vai falar para você fazer isso ou aquilo, porque isso depende muito de você. Mas o principal ali da terapia é abrir caminhos, abrir possibilidades para você enxergar boas situações que de fato possam ser melhoradas. Então são várias situações que podem contribuir aí por uma terapia, seja individual ou de casal. O mais importante é que se você quer melhorar esse relacionamento e não está conseguindo ali junto com o seu parceiro, né, nessa relação de casal, acho que é fundamental procurar um profissional, um bom profissional que te ajude, porque pode ajudar muito no seu relacionamento e na sua vida pessoal também. A psiquiatria pode ajudar principalmente quando envolve ali algumas situações em que a pessoa pode estar comprometida por algum transtorno específico. Por exemplo, às vezes determinada pessoa pode estar com transtorno de ansiedade generalizada, de moderado a grave, que gere muita irritabilidade, muita impaciência, muito nervosismo, nervo à flor da pele, a pessoa estoura facilmente. E a psiquiatria pode começar ali a entender essa pessoa para ajudar no tratamento dessa situação. Ajudar não só no tratamento, mas ajudar na compreensão do que está acontecendo. Porque às vezes nem a própria pessoa que está com esse transtorno, nem o parceiro sabe do transtorno, sabe que trata-se ali de uma condição em que é possível o tratamento e melhorar a situação. E às vezes não é nada contra a pessoa, contra o parceiro ou parceira, e simplesmente uma situação de um transtorno biológico que acontece com muitos de nós, seres humanos,
e é passível de tratamento. Outra situação é o transtorno depressivo. Quantos e quantos preconceitos que nós sabemos que existem, mas infelizmente acontecem. Muitas vezes acontece o preconceito com nós mesmos. Às vezes a própria pessoa não admite que pode estar passando por uma situação de doença, de uma doença depressiva, não procura um tratamento e fica postergando esse tratamento ali por anos e dificultando um tratamento que poderia ajudar principalmente a ela e, por consequência, o casamento, o relacionamento. Então, a psiquiatria pode ajudar ali a entender, compreender e se de fato existe ali uma doença, um transtorno depressivo. E esse transtorno depressivo, ao ser tratado, pode ajudar no humor da pessoa. Ela pode sair daquele baixo astral, daquela tristeza, daquele desânimo que vivia há anos e começar a apresentar melhoras em relação a esses sintomas. E isso melhora a pessoa que está com sintomas e também o relacionamento. Então, a psiquiatria pode ajudar no entendimento se há algum transtorno ali por trás disso, para um tratamento adequado e, mais do que um tratamento, para a compreensão adequada do que está acontecendo. Porque muitas vezes a própria pessoa não entende o que está acontecendo ou não sabe o que está acontecendo. E também o parceiro não sabe e não entende o que está acontecendo. E a ajuda de um profissional pode ajudar muito nesse momento. Muitas vezes eu vejo situações aqui que acontecem de desconfiança, de baixa autoestima, de baixa valorização pessoal, de muito nervosismo no relacionamento, simplesmente por falta de compreensão, por falta de entendimento de ambas as partes. Muitas vezes eu vejo que o relacionamento pode estar ali por um fio, mas por causa de uma baixa autoconfiança, essa pessoa não procura um profissional e às vezes separa, não entende que a situação poderia ter melhorado a partir de uma valorização interna da própria pessoa, colocaria mais respeito em si próprio e ali geraria um bom relacionamento. Eu vejo que em muitas situações as pessoas buscam um respeito do outro, só que a própria pessoa não se respeita. Só que a própria pessoa muitas vezes faz atitudes e ações que acaba desrespeitando a si mesmo. E isso é um problema importante que é passível de transformação e de melhora importante no relacionamento. Porque a partir de quando você consegue, aos poucos, começar a acreditar em você mesmo, começar a perceber que o diálogo faz toda a diferença e que a outra pessoa começa a perceber isso também no relacionamento, o relacionamento pode mudar de uma forma importante. Então, se você ainda acredita, num relacionamento, você ainda acredita no seu parceiro ou parceira, se você ainda deseja manter um relacionamento amigável, harmonioso, interessante e acredita que a outra pessoa também acredita nisso, não deixe de acreditar e desistir não. Agora, se você já passou por situações extremamente agressivas, indelicadas, que se você já fez de tudo e mais um pouco, olha, cuidado, porque às vezes também acreditar demais e ficar sempre batendo na mesma tecla pode ser prejudicial para você e aí você acaba não se respeitando.